Matéria de educação cristã dentro do curso de teologia, e na aula passada já abordamos aí o processo de evolução da difusão do cristianismo, né, pelo mundo. Como vimos aí que o cristianismo, ele adentrando aí pelas terras aí da Europa, né, iniciando-se em Jerusalém com a descida do Pentecoste, depois sendo divulgado de uma forma ampla, tanto por aqueles que estiveram presentes no momento da descida do Espírito Santo e que foram evangelizados, né, pelo apóstolo Pedro, e depois os próprios apóstolos foram se dirigindo a terras, né, levando a boa mensagem, a mensagem da salvação em Cristo Jesus, e juntamente com essa mensagem também um processo de educação desses povos para a compreensão da doutrina, para a aquisição das ferramentas para fazer a leitura, né, proceder à leitura dos textos, e também depois um processo no qual essa educação vai se amplificar, abordando outras temáticas como a filosofia, o direito, a retórica, né, vai englobar outros saberes a fim de poder cada vez mais se posicionar, fazer a defesa da fé, né, e o cristianismo assim confessar a mensagem de tanto na forma do evangelismo como também na forma da educação dos povos, né, uma forma da construção dos estados, por exemplo, a construção no campo científico também, e sempre manifestando aí a crença no Senhor Jesus Cristo e a confiança plena nos documentos sagrados, né, na Sagrada Escritura. E aí já demos uma passada geral por essa questão histórica, né, da evolução do cristianismo, e agora vamos apontar aqui de uma forma mais específica algumas características peculiares a cada período educativo aí dentro dessa evolução da fé cristã ao longo da história. Então, começando pelo período apostólico, tá ok? Temos aí algumas características peculiares desse período. Por exemplo, conforme indicado aqui, em educação apostólica, em seguida a descida do Espírito Santo, os apóstolos, para obedecer à ordem de Cristo e de ensinar todas as nações, conforme Mateus 28:19, disseminaram-se pelo mundo a propagar a boa nova. Mas para cumprir a sua sagrada missão, tiveram de arrostar os mais tremendos obstáculos. A fé e a esperança desses mensageiros da doutrina, da vida e do amor eram, porém, inquebrantáveis. Eles tinham visto e tocado o Divino Mestre após a sua morte. 1 de Coríntios 15, 5 ao 8, 1 de João 1 e 1. Essa prova concreta e categórica da evidência das promessas do Cristo multiplicava as forças dos apóstolos no seu magistério doloroso e dramático, dando aos mesmos a serenidade sobre-humana com que receberam a morte pelo martírio. Nenhum documento nos revela a existência de escolas propriamente ditas nesse período apostólico. Tudo nos indica que nesses primeiros tempos do cristianismo, a educação das novas gerações tivesse um caráter essencialmente doméstico. As perseguições cruéis e sangrentas de que eram vítimas e a corrupção que invadira toda a sociedade romana obrigaram os cristãos a educar seus filhos dentro do próprio lar. Cada casa, diz Crisóstomo, era um santuário. As profundezas das catacumbas, nos seios das famílias e nos lugares solitários, os cristãos se reuniam para orar e transmitir às novas gerações a doutrina sagrada. Esse ensino era ministrado indistintamente a judeus e gentios, nobres, plebeus, homens livres, escravos, ainda que em muitos lares fossem ensinados a leitura, a escrita, o cálculo. O objetivo da instrução era predominantemente religioso e moral. Nem outra poderia ter sido a educação diante da escassez do tempo disponível e das circunstâncias trágicas e angustiosas em que viviam os primeiros cristãos. Então, a leitura aqui que nos situa com relação a um quadro do momento histórico em que estava o cristianismo. Então, com o início da propagação da mensagem, né, quando os apóstolos, atendendo a ordem de Cristo e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, eles começaram então a espalharem-se, né, pelas terras e começaram a fundar comunidades para, através delas, então difundir a mensagem do evangelho, utilizando-se para tanto das circunstâncias, né, que foram cremos sempre de uma forma muito plena que foi criada por Deus, né, essas circunstâncias, para que o evangelho pudesse então ser propagado. Primeiro a influência grega,
que veio difundir a questão da língua, da cultura grega pelo mundo. Depois a ascensão de Roma, com a unificação dos povos, né, a Pax Romana, a construção de estradas, né, diversos canais de comunicação aí entre as terras, e assim os cristãos puderam se valer, né, dessas circunstâncias para percorrer as terras e levar o cristianismo. Todavia, não eram apenas vantagens, uma vez que o cristianismo encontrou forte oposição, primeiramente sendo muito associados com os judeus, porque tiveram origem, né, dentro do mundo judaico, né? Cristo veio, né, entre os judeus, depois dos primeiros apóstolos foram judeus. Paulo, que era um judeu, começou a estabelecer contatos mais fortes com os gentios, povos, né, de outras nacionalidades. Depois começaram a surgir grandes representantes entre os povos gentios. Temos aí Timóteo, Tito, né, que eram grandes homens aí dentro do mundo gentílico. E aí daí para diante surgiram grandes nomes que deram continuidade a esta mensagem. Mas no primeiro momento eles foram muito confundidos com os judeus, então quando a perseguição de Roma voltava-se contra os judeus, atingiam também os cristãos. Depois vindo a ser separados, né, sendo distinguido dentre os judeus e sofrendo muitas das vezes perseguições tanto dos romanos quanto dos próprios judeus. Então o começo do cristianismo foi feito de muita luta, muito sofrimento, muito sangue derramado, muitas perseguições. Vemos aí em Atos dos Apóstolos, né, os primeiros exemplos dessas perseguições, e depois outras descrições ainda mais cruéis em história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, né, como muitas das vezes estourava uma perseguição e fazia um verdadeiro massacre de uma comunidade cristã, os integrantes que sobravam, que conseguiam escapar dessas perseguições, iam para outras terras e continuavam pregando a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Por isso que tentar atribuir à pregação do Evangelho qualquer motivação que não seja a fé viva, genuína, num Cristo ressurreto, seria uma grande loucura. Porque pregar o Evangelho não era vantagem, pregar o Evangelho não trazia benefícios, pregar o Evangelho, a mensagem do Cristo que foi crucificado e que ressuscitou, trazia grandes problemas. Então só podemos admitir que pessoas sofrendo tais circunstâncias, né, sofrendo tanta perseguição, mesmo assim perseveravam na pregação, na divulgação da mensagem, no evangelismo. Eles só o faziam porque de fato essa mensagem era verdadeira e eles tiveram um contato pessoal com Cristo ressurreto. Só isso, né, eles não tinham como negar a verdade, que era: Cristo ressuscitou, Ele está vivo e Ele é o único Deus, o único Salvador. Então por isso que eles davam continuidade. Este ato de pregar o Evangelho, comunicar a mensagem, né, levar as boas novas, ele estava também ligado a um processo de educação dos povos, uma vez que era necessário ensinar-lhes as palavras de Cristo, era necessário ensinar-lhes o contexto de onde eles tiravam a maioria das pregações, das mensagens, vendo no Antigo Testamento, né, na Torá, nos profetas anteriores, posteriores, nos escritos de sabedoria, vendo em todos esses lugares onde falava acerca de Cristo, onde falava profeticamente acerca de Cristo. Ok? Então, era necessário que esses povos a quem estava sendo comunicado tivessem um contato com essa cultura hebraica no primeiro momento, depois uma cultura tipicamente cristã. Então, para isso era necessário um processo educativo também. Então, temos aí a necessidade de, ao se evangelizar, também se ensinar. E aí temos um processo educativo bastante simplificado, óbvio, né? Uma vez que as circunstâncias não favoreciam um avanço, um desenvolvimento, a formação de uma escola, né, para que se aplique um ensino mais sistemático, um ensino mais amplo, uma vez que as condições eram desfavoráveis no primeiro momento, com as intensas perseguições. O ensino que era ministrado também era bastante simplificado e geralmente estava localizado ou no seio familiar, né, dentro das próprias casas dos cristãos, ou em locais onde eles recorriam para poder realizar os seus cultos, né, então nas catacumbas, ou então nos lugares ermos, né, para onde eles fugiam a fim de poder cultuar, adorar o Senhor Jesus Cristo, né, e poder também, juntamente com esse processo de
litúrgico, né, de adoração, de culto, de louvor, também comunicar um ensino básico acerca da Sagrada Escritura. Então temos aí o surgimento, né, da educação cristã por meio desse processo de evangelismo e educação, né, processo de discipulado realizado aí pelos primeiros apóstolos e pelos discípulos dos apóstolos que são chamados da patrística, né, os pais da igreja, os pais da fé. Os apóstolos e a educação, ele diz o seguinte: logo depois do Pentecostes, os apóstolos, para obedecer à ordem do Senhor Jesus, disseminaram pelo mundo para o transformar e civilizar. Seus ensinamentos operaram maravilhas em toda parte, na Grécia, Espanha, Gália, na Ásia, na África, legiões de cristãos, pela santidade de sua vida. Então a maior parte da educação cristã está constituída num exemplo pessoal de cada cristão, tá, ok? Não num compêndio, né, num ensino sistemático, catedrático, esse tipo de coisa, mas sim na própria pregação e testemunho. Uma vez eles pregavam acerca de Cristo, eles viviam de fato aquilo que pregavam e assim comunicavam este conhecimento acerca desta fé de uma forma muito intensa, muito prática, muito vívida, né? Por meio do próprio exemplo que eles davam com as suas vidas. Tornaram-se exemplos eloquentes da verdade que haviam recebido. Os ensinamentos dos apóstolos giram especialmente em torno de 3 pontos. Jesus Cristo, sua doutrina, sua vida, insistem sobre essas ideias principais. Então, está circulando em torno da mensagem do Evangelho, das boas novas, da salvação em Cristo Jesus. Então, esse é o ponto de partida e não poderia ser outro, né? Inclusive, esse é o ponto de partida e esse é o eixo, tá? Então, mesmo que a educação cristã avançou extraordinariamente, tornando-se, vamos dizer assim, responsável por muitos avanços científicos e hoje tornando-se muito ampla no sentido de abarcar todo o mundo das ciências, mas a sua base continua a mesma. A educação cristã está fundamentada no conceito de que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, de que Ele está vivo, que a Sagrada Escritura é teopneustos, é divinamente soprada, inspirada. Tá, okay? Então temos aí alguns pressupostos básicos aí da fé cristã que fundamentam aí toda uma educação cristã que está hoje muito mais ampla, né? Que abarca aí outras áreas da ciência, que se interessa aí por diversos assuntos relacionados à vida de modo geral, mas a sua estrutura fundamental, a sua base continua sendo a mesma, conforme apregoada pelos apóstolos lá no início da nossa fé, quando começaram aí o processo de evangelização do mundo. Então, a vida e doutrina do nosso Senhor e a aplicação do cristianismo à conduta da vida, quando você vai interpretar as palavras de Cristo, os ensinos dos apóstolos, né, e os textos de modo geral, né, de todo o Antigo Testamento, vai aplicar às situações práticas da vida, tá, ok? É semelhante ao que aconteceu também no desenvolvimento da educação hebraica, com relação aos grandes textos da cultura judaica, né, da cultura hebraica de modo geral, a Mishnah, né, o Talmud, a Mishnah, a Gemara, o Talmud, textos que buscam, que tem a sua fonte na Torá escrita e na Torá oral. Então eles buscam dessas fontes, da Torá escrita, da Torá oral, e a Torá oral sendo os comentários dos grandes sábios, né, que foram compilados ao longo de séculos, constituindo a Mishnah, depois a Mishnah sendo complementada pela Gemara, okay, que são outros comentaristas que vão analisar, né, esses primeiros, e tudo sendo agrupado dentro do Talmud, tá certo? Discutindo tanto a questão de comentários bíblicos, como interpretando esses comentários bíblicos, esses textos bíblicos, tá certo? E aplicando-os à vida civil, constituindo aí os textos litúrgicos e os textos legalistas, né, os textos de legislação, de direito civil, por exemplo. Então temos aí no cristianismo também esse movimento, quando as primeiras escolas começam a aplicar os preceitos da Sagrada Escritura à vida prática. Então os apóstolos começam já o primeiro movimento de difusão do cristianismo, e os seus continuadores farão então o desenvolvimento disso com a aplicação disso a diversas situações da vida prática. Ele fala aqui sobre Paulo e educação. Veja o que diz. Paulo, escrevendo aos cristãos que viviam no meio dos pagãos, onde a família se encontrava em ruínas, insiste vigorosamente sobre a santidade e indissolubilidade do casamento,
e sobre os deveres recíprocos dos esposos. 1 Coríntios 7,11. Lembra aos pais que devem ter cuidado com o corpo e a alma das crianças, formá-las com o trabalho, permitir-lhes seguir a própria vocação, as repreender, corrigir e punir com sabedoria, doçura e firmeza, bem como as instruir nas verdades cristãs. Mas se alguém não cuida dos seus, renega a fé e é pior do que o infiel. Veja a severidade com que Paulo repreende alguém que seja relapso na sua missão de educador. Então vemos aí que a primeira estrutura da educação cristã está no lar, e Paulo dá um grande valor, né? Ele chama a atenção de uma forma muito séria para a responsabilidade em se assumir o papel de educador, né? De comunicar, de zelar, de proteger, de cuidar, de instruir, de disciplinar aqueles que estão debaixo de sua responsabilidade, né? Dentro da sua família. Então vemos aí que o ensino está centrado nessa questão do lar, e a eficácia da comunicação do Evangelho por meio desse trabalho de educação que é feito, né, dentro das famílias. Ele fala acerca do contraste entre a educação cristã e a educação filosófica pagã, e na verdade já abordamos isso na aula de evolução do cristianismo, quando vemos que o cristianismo, centrado na revelação bíblica, ele comunica algo extraordinário quando obtém o seu exemplo do seu mestre, né, o mestre sagrado, o mestre divino, que não apenas fala acerca de uma sabedoria, não apenas discursa, né, acerca de algo que ele entende ser nobre, ser relevante, ser importante, mas ele vive mesmo tudo aquilo que ele prega, ele está vivenciando, tá certo? Está demonstrando com a própria vida. E não somente isso, o caráter divino que ele confessa ter, que ele afirma ter, né? E a presença perene dele no meio daqueles que estão comunicando a sua mensagem. Porque mesmo que nós tenhamos mensagens muito sábias, advindas de grandes mestres, como Maomé, Zoroastro, Buda, a filosofia, né, que alcançou níveis tão elevados com Platão, Aristóteles, né, Sócrates, Platão, Aristóteles, mas esses grandes ensinadores estão falando de um conhecimento, tá certo? Estão falando de uma ideia, né, de uma filosofia. Só que essa filosofia que eles deixaram, essa filosofia que eles legaram, né, aos seus discípulos, legaram aos povos com os quais estiveram interagindo, ela é mantida viva pelos seus continuadores, que fazem referência a esse personagem que ficou em determinada época da história. Então ele comunicou esse saber, né, foi um saber de fato trouxe algum avanço, né, trouxe algum desenvolvimento, foi importante, foi marcante para o momento histórico, só que ele comunica esse saber e ele fica, vamos dizer assim, limitado ao seu tempo histórico. Então, falecendo, fica as suas ideias serão preservadas e comunicadas pelos seus continuadores, serão alteradas ao longo da história. Agora, com relação à comunicação feita dentro do cristianismo, nós temos um mestre que comunicou algo extraordinário, algo profundo, algo maravilhoso, viveu isso na sua própria vida, demonstrou com a sua própria vida a eficácia daquilo que estava ensinando, e não apenas isso, tá certo? Ele se coloca não apenas como um sábio, mas como o próprio Deus encarnado. Então, diferentemente de todos aqueles que manifestaram grande sabedoria, grande inteligência, né, desenvolvimento filosófico, ele, acima de todas essas afirmações, ele não é só mestre, ele é Deus. E como Deus, ele é também Salvador. E como Salvador, né, ele entregou a sua vida, morrendo vicariamente, e depois ressuscitou e está presente. Então, não somente ele comunicou em algum momento histórico, mas ele está presente constantemente. Então, o ensino comunicado, né, pelos apóstolos, pela patrística, pelos cristãos de modo geral, e ainda pregado nos dias atuais, é uma mensagem de um Cristo vivo, é a mensagem de um Cristo ressurreto, é a mensagem de um Cristo presente. Então temos aí um contraste muito importante nesse sentido, e também no sentido de que a filosofia pagã, de modo geral, que também já falamos na aula passada, ela assumiu, vamos dizer assim, quando ela começou a perder a sua essência, ela começou a ser bastante deturpada, ela caiu num pragmatismo muito intenso, né, constituído apenas de mera ritualística,
essa ritualística muito vinculada aí a questões muito práticas da vida. Então, a religião pagã, de modo geral, se tornou um meio de tentar manipular os deuses e manipular a natureza. Então, um sacrifício para a colheita, um sacrifício para sucesso na guerra, sucesso no empreendimento, ou para se livrar de maldições, ou para não ser perseguido por espíritos. Então, se tornou um pragmatismo muito intenso na vida das pessoas. Não tinha mais nada, né, de uma essência que pode ter sido comunicada em princípio, né, por algum mestre da sabedoria, que tentou elevar os espíritos através desta filosofia ou desta revelação, né, dessa religião. Isso se perde ao longo da história, e quando o cristianismo surge, na verdade, esse paganismo que estava difundido pelo mundo, ele já havia se tornado muito pragmático, né, relacionando simplesmente a uma forma de tentativa de manipulação ou dos deuses ou de diversos aspectos da vida, da natureza, dos empreendimentos, da economia e por aí vai. E aí o cristianismo, ele traz de fato essa mensagem como uma valorização daquilo que é essencial na vida, né? O amor a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo. Então, algo que vai nortear a ação da pessoa em diversos momentos da sua vida, em diversas situações, em diversos momentos da sua trajetória. Então, vai nortear a sua vida de modo geral. Vai interferir em todas as áreas, né, da sua ação na sociedade. Então, ele norteado por esses princípios básicos, né, esses princípios gerais, ele vai ter uma mudança na sua ação. E essa foi, na verdade, a maior revolução histórica que o mundo já viu. Porque sem armas, sem derramamento de sangue dos inimigos, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo expulsos, né, mesmo sendo desprezados, né, tidos como ralé por muitos pensadores, o cristianismo, na verdade, mudou o mundo desde a base, né, desde a estrutura. Quando mudou a forma de ver o mundo, quando mudou a cosmovisão. Então, uma vez que o cristianismo conseguiu comunicar essa cosmovisão, né, essa visão a partir da mensagem de um Cristo piedoso, amoroso, misericordioso, salvador, uma salvação pela graça de Cristo Jesus, um Deus que se fez homem e morreu por nós na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia, ofertando salvação gratuita a todos aqueles que o aceitarem. Esta cosmovisão alterou todo um processo histórico, né, que estava já falido. Vemos aí a eficácia da pregação apostólica, não tanto nessa questão da complexidade científica, mas na questão de impactar as vidas, né, dos indivíduos e trazer uma mudança na sua forma de ver o mundo. Então essa é a primeira contribuição legada aí pelos apóstolos. Depois a gente passa aí pela patrística, mas antes disso, conforme diz, está em tela aí, o cristianismo e o mundo pagão, a mensagem de salvação, o Evangelion, né, no primeiro momento. O cristianismo é educação, salvação, democracia, caridade e moral. O aspecto da democracia está no fato de que o cristianismo, em essência, claro que isso será deturpado depois, mas em essência, e aí cito aí a declaração de Tiago na sua carta, quando ele denuncia aqueles que fazem acepção de pessoas. Chega uma pessoa com um anel no dedo, com vestes talares, você põe em cima do estrado. Chega outra com vestes miseráveis, você diz, assenta-te aqui abaixo do meu estrado. E ele fala, vós não estáis fazendo acepção de pessoas quando assim o fazeis? E aí ele repreende duramente aqueles que têm esta prática. Então o cristianismo, em essência, é democrático, e ele foi fonte para a democracia de modo geral, quando ele igualou todos os homens. Aí você pode ver também através de Paulo, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então não existe uma classe de pessoas superiores, não existe, como se coloca, por exemplo, alguns conceitos, até no conceito romano, você tinha algumas estirpes, né? Então você tinha pessoas de classes naturalmente superior por causa do nascimento, e classes naturalmente inferiores, e muitas das vezes se coibia que alguém pudesse elevar-se da sua estirpe, da sua classe social. Então no cristianismo isso é quebrado, no cristianismo isso é rejeitado. Não há essas estirpes, não há essas classes sociais imutáveis, né, dadas pelo nascimento, porque todos nascem igualmente pecadores, independentemente da condição em que estejam, do avanço, né, que tenham tido economicamente, financeiramente, culturalmente, todos nascem pecadores. Então todos
sendo pecadores, são salvos unicamente pela graça de Cristo Jesus. Assim, todos foram igualados no sentido de que são pecadores e são salvos também pela mesma salvação, em Cristo Jesus. Não pelas obras, mas sim pela graça, para que ninguém se glorie. Então ninguém tem motivos de se gloriar diante de Deus, porque todos são pecadores, salvos pela graça. Assim nós temos uma forma de igualar, né? Colocar todos no mesmo patamar. Então o cristianismo quebra com essa escala que havia na sociedade entre alguns que se julgavam superiores e outros que eram tidos como inferiores, tá certo? E assim obrigados a se manter dentro dessa posição de inferioridade. O cristianismo iguala a todos. A caridade e a moral, que é a principal mensagem, né? A mensagem transformadora do cristianismo. A educação apostólica, em princípio de caráter doméstico, como eu já falei, né? Devido à situação do momento histórico deles, né? Perseguições intensas, inclusive características aí da primeira igreja, a igreja de Atos dos Apóstolos, quando todos vendiam tudo que tinha, entregavam aos pés dos apóstolos para ser administrado pela igreja, e assim todos terem aquilo que é essencial, né? O que é necessário para a vida. Isso é característico desse momento histórico no qual eles estão sendo intensamente perseguidos, as suas coisas podem ser facilmente confiscadas, tá certo? Então eles têm que ter mais mobilidade, né? Sair de uma cidade e mudar-se para outra de uma forma rápida. Assim, para este momento, nós conseguimos enxergar de uma forma muito simples, muito fácil, a necessidade de se desfazer de seus bens e entregar esse dinheiro à administração da igreja, para que todos então pudessem ter o necessário, né? Então pudessem estar organizados como um grupo coeso, né? E esses bens serem divididos de uma forma equânime entre todos eles. Então veja que são características dessa época de intensa perseguição. Os apóstolos e a educação, vida e obra e doutrina de Cristo. A principal mensagem deles está focada nisso. Na verdade, esta é a estrutura básica, né, de toda a educação cristã e permanece na atualidade, ampliando para outras áreas, mas mantendo esse como foco, como centro. É aquilo que você vai aprender na primeira fase da sua vida, né? Desde a da educação para a criança dentro das igrejas e dentro do seio familiar, né, o curso doméstico e a escola dominical, passando por todas as fases da vida, né, pela infância, pré-adolescência, adolescência, juventude e a fase adulta, a igreja sempre focalizando esta como uma mensagem central e ampliando o seu foco com as instituições de ensino vinculadas ao cristianismo, né, ampliando agora a sua visão para outras áreas, mas mantendo esta como centro. Então, existem instituições cristãs que ensinam medicina, que ensinam engenharia, que ensinam direito, que ensinam arte, ensinam diversas outras áreas da ciência, né? Genética, física, química. Só que se elas são cristãs, esta é a base, esta é a coluna mestra, tá certo? A vida, obra e palavras de Cristo Jesus. Paulo e a educação, conforme eu já falei, um chamado à responsabilidade da família. Paulo então valorizava e tratou de conscientizar, né, aqueles seus discípulos, né, tratou de conscientizar a igreja acerca dessa inalienável responsabilidade com relação à família, e aqueles que forem omissos em relação a ela são totalmente desqualificados, né? Paulo usa palavras duras quando ele diz que negou a fé e é pior do que o infiel. Então, nisso você vê a urgência e a gravidade com que Paulo abordava a questão. Na verdade, essa continua sendo uma questão urgente e grave, né? Tem que ser abordada atualmente pelos educadores que se alimentam desta fonte, né? Como por exemplo as palavras do apóstolo Paulo. Contrastando a educação cristã com a pagã, aquilo que a gente já fez também, paganismo. Alguns mestres de fato comunicaram conhecimento muito profundo. Tem Confúcio, né, na cultura chinesa, tem Buda, né, origem aí na cultura indiana, tem Zoroastro na cultura persa, né, tem Sócrates, Platão e Aristóteles na cultura grega. Você tem Roma com Sêneca, com Cícero, com Tácito, legaram importante conhecimento. Todavia, essa cultura pagã, de modo geral, ela cai em pragmatismo terrível e ela perde muito da sua essência, e o cristianismo vem revigorar o mundo, trazer uma mensagem que vai modificar a partir do homem e causar uma revolução interna,
não uma revolução de guerra e de quebradeira, mas sim uma revolução da mudança do homem, no seu caráter, na sua forma de ver o mundo, a cosmovisão cristã, né, que traz essa transformação. Então, passando, vimos aí o período apostólico e agora a patrística, né? Vemos aí a patrística. Isso aqui é aqueles imagens que eu já comuniquei na aula passada acerca da difusão do cristianismo. Primeiro a partir da grande pregação, né, com a descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes, e a primeira grande difusão da mensagem do Evangelho por meio desses peregrinos que estavam ali, certo? Então, os movimentos geopolíticos, né, que proporcionaram aí uma difusão da mensagem cristã, né, a dominação grega com a difusão desta língua, né, pelas terras do mundo. Então temos aí os evangelhos sendo escritos em grego, não é à toa, é porque a língua grega tornou-se uma língua internacional. O mundo romano, né, a Pax Romana, a pacificação da guerra entre os povos, subjugados aí à lei romana, e as estradas romanas, conforme eu já mostrei aqui também, que facilitavam aí a comunicação entre terras longínquas, terras distantes, né, sendo usadas aí na pregação do evangelho. Paulo, né, as viagens missionárias de Paulo, as 4 viagens que Paulo realizou ao longo da vida. Este mapa que mostra a expansão das comunidades cristãs, tá certo? Desde as primeiras aí, origem em Jerusalém, difusão e alcançando as terras mais longínquas, tá ok? Os hereges, os movimentos heréticos que se manifestaram aí durante o início do cristianismo, que tiveram que ser contra-atacados aí pela ortodoxia cristã. Aí surge a patrística e surge os pais apologistas, né, que vão elaborar a defesa do cristianismo ortodoxo contra essa heterodoxia que surge com esses movimentos. Grandes nomes aí da patrística, né? Policarpo, Orígenes, Tertuliano, Papias, Clemente, Atanásio, Justino Marte, que foi um dos primeiros século I e II da era cristã. Agostinho de Hipona, um grande teólogo, né? Até hoje, inclusive muito utilizado dentro da reforma protestante, utiliza-se muitos textos de Agostinho, a Trindade, a Graça de Agostinho. Jerônimo, importantíssimo aí nas traduções bíblicas, né? A Vulgata, deu a Vulgata ao mundo, Vulgata Latina. Inácio, Ambrósio de Milão e Eusébio de Cesareia, a obra extraordinária, História Eclesiástica, né? Nos informa aí os percalços pelos quais o cristianismo passou, mas obteve então grande vitória, né, sobre essas perseguições, e o advento aí da unificação, o advento aí de Constantino, né, com favorecimento agora através do Edito de Milão, favorecimento à fé cristã. Então, temos aí grandes nomes, né, que de fato trabalharam importantemente pelo crescimento e difusão do cristianismo. Quando eu falei aqui na aula passada da evolução cristã, acerca dos grandes movimentos pelos quais passou o final da Idade Antiga, né, com a queda de Roma, o surgimento das nacionalidades, né, com os povos bárbaros sendo cristianizados, o que dará origem aos países da atualidade da Europa, né? Então, temos aí os reinos bárbaros, né, saxões, burgúndios, alamandos, ostrogodos, francos, bretões, anglos, saxões, suevos, visigodos, vândalos, longobardos, né? Temos aí esses povos bárbaros da antiguidade que, com a queda de Roma, cristianização, né, através dos primeiros movimentos missionários da igreja, e o surgimento das atuais nacionalidades, né, com grande participação do cristianismo, sendo detentor desse conhecimento da antiguidade, dos grandes textos da antiguidade, né, principalmente os textos legados pela cultura romana, os textos jurídicos, inclusive, que vão ser a base para o direito dentro desses povos bárbaros da antiguidade. Temos aí o surgimento desse grande movimento aí de cristianização dos povos bárbaros. O movimento monástico, que a gente vai falar um pouco melhor daqui a pouco, fundação dos monastérios entre esses povos, e dentro desses monastérios a preservação dos textos antigos, cópia desses textos, cópia das Bíblias, né, quando se fazia a cópia dos textos bíblicos, grande trabalho que dava, né, esse trabalho de cópia desses textos. Então, para se produzir uma Bíblia completa,
levava-se até um ano, né, para se elaborar essas cópias. E esses mosteiros acabaram sendo grandes centros onde se difundia esses conhecimentos. Então, conhecimento dentro das áreas científicas de modo geral e conhecimento também de plantio, né, quando eles ensinavam os povos bárbaros a técnicas de plantio, ensinavam básico de gramática, né, um básico de matemática e acerca da mensagem, né, do evangelismo, a mensagem dos textos sagrados. Então ensinava-se a ler e escrever para que esses povos tivessem acesso então à escritura sagrada, né? Então esses mosteiros eles foram muito importantes na difusão do saber e vão dar origem depois ao movimento da fundação das primeiras universidades, né? Então os mosteiros, as escolas ligadas aos mosteiros, as abadias também, as escolas ligadas às abadias, né, as agremiações de estudantes e a formação das primeiras universidades, que depois vão se emancipar, né, essa vinculação, primeira vinculação aos mosteiros, às abadias, vão se emancipar, sendo financiados aí pelas grandes famílias, pelos próprios alunos, ou por corporações de professores, tá certo? Ou até pela própria igreja. Então o papado vai financiar muitas dessas instituições, ou grandes famílias, né, palácios, né? Então vão financiar essas instituições para delas tirar então proveito quando a formação de médicos, né, de engenheiros, né, a formação eclesiástica, né, grandes teólogos, então vão fornecer a essas grandes mentes aí que vão fazer desenvolver então a Europa, alcançando aí um nível de desenvolvimento muito alto. E principalmente depois com a formação e emancipação das universidades, você tem um contato agora com conhecimento que já havia em outras terras, né? Através do contato com a cultura muçulmana, que era detentora aí dos textos, né? Os textos mais próximos aí de Aristóteles, de Platão, e a cultura persa, que também já estava bastante avançada, né? Então você vai ter aí uma ligação entre a formação dessas universidades, a sua emancipação, a inserção do elemento judaico dentro dela, que vai fazer a ponte com esse mundo muçulmano, os textos que haviam de filosofia, né, mais antigos, e textos também, né, muito do conhecimento que havia dentro do mundo persa, sendo comunicados a eles e traduzidos, né, por esses professores judeus que estavam dentro dessas universidades. Então você tem aí esse movimento no qual o conhecimento vai se difundir e vai se tornar cada vez mais complexo. Então falamos aí acerca da Suma Teológica, né, que é o ápice, né, do movimento da escolástica, dentro desse desenvolvimento, esse primeiro desenvolvimento, né, da cultura dentro do cristianismo, né, com a questão das universidades. Então, cosmovisão cristã, já falamos um pouco acerca disso, essa situação do qual o Papa Leão I ele negocia, né, com um importante rei bárbaro, com esse importante rei bárbaro, acerca da sociedade romana, tá ok? E agora já falamos acerca disso aqui, vamos falar um pouco agora do período patrístico, tá ok? Período patrístico. Então a educação patrística, a definição do nome, os pais latinos, a evolução dos pais latinos e do Oriente, a evolução da educação patrística e as escolas patrísticas. Veja só. Primeiramente, o texto aqui diz o seguinte: no segundo século da nossa era, a escola cristã começou a organizar-se fora da família e ao lado das assembleias religiosas dos fiéis, a princípio, sob a forma de catecumenato. Ou de instrução religiosa ministrada aos candidatos que se apresentavam para entrar na igreja. Os catecumenatos eram em sua maioria adultos. Os catecúmenos, eram em sua maioria adultos. As primeiras escolas nas quais, ao lado da instrução religiosa e do canto dos salmos, ensinava-se a ler e a escrever, foram fundadas em Edessa, na Mesopotâmia, por Protogênio, no fim do segundo século. O célebre Orígenes, que sucedeu a Clemente na instrução dos catecúmenos, dirigiu também, durante algum tempo, em Alexandria, uma escola na qual ensinava gramática, geometria e astronomia e moral.
Orígenes lia para os seus discípulos os livros dos filósofos e poetas gregos, com exceção dos que podiam macular sua imaginação ou enfraquecer sua fé. Formou-se também em Alexandria, no terceiro século, uma escola célebre, a Escola dos Catequistas, espécie de faculdade de teologia, na qual se procurava conciliar a filosofia grega com o cristianismo, Platão com Jesus Cristo. Essa escola, frequentada por pagãos e cristãos, introduziu diversos erros entre os membros da igreja. Nesse mesmo século, cristãos fervorosos, desejando afastar-se das seduções do mundo, começaram a procurar a solidão e a entregar-se a uma vida contemplativa. Seu número na Tebaida, Alto Egito, tornou-se considerável. Contaram-se então cerca de 5.000 solitários. Este movimento religioso produziu o monasticismo. O Oriente não tardou a cobrir-se de monastérios. Edessa e seus arredores chegaram a ter 300. Na segunda fase desse período, a pedagogia dos pais da igreja, em seu estilo antigo, é classista. Como todo classismo, também se coloca em atitude defensiva num mundo numericamente superior, que pensa e educa de outra maneira. A formação filosófica, retórica, jurídica e estética do educador patrístico, ainda que determinada pela revelação, é, por sua natureza helenística, tem sua origem em Atenas. Orígenes e Agostinho passaram pelas escolas neoplatônicas. Sua maneira de pensar e sua linguagem revelam uma atmosfera classista. Porém, o resultado metafísico de sua penetrante e final investigação, seu fim educativo, se distingue de maneira clara e decisiva da apaixonada e fervorosa antiguidade, metafisicamente destruída e jamais esclarecida por completo, na perfeição de suas normas, na sua univocidade e na sua hierarquia. A revelação da graça eterna, irrompendo num mundo de pecado e erro, fez época tanto na história do mundo como na história da pedagogia classista. Em tão escassa medida como agora, a graça anula a natureza, a religião se coloca fora do tempo. A época que se desenrolava quando apareceu a salvação do mundo era, em seus melhores indivíduos, helenístico classicista, considerado culturalmente. O sentido da providência, tal como a concebiam eles, se faz mais visível no mundo. A filosofia agostiniana da história esclarece e aprofunda a estoica. O fim absoluto observado pela educação se apresenta acima de toda a mera formação, como a perfeição dos redimidos e a salvação do pecador. Evidentemente, surge o valor da alma humana em sua significação sobrenatural. As palavras simples da sabedoria purificada penetram nessa época e os mortais são comovidos por feitos grandiosos e heróicos que consolam e alentam o coração. A figura de um modelo absoluto, o grande exemplo da perfeição, havia passado então por este mundo com um gesto salvador. Havia passado por esse mundo com um gesto salvador. Aí fala da educação patrística, se estende desde a difusão do cristianismo até a formação das nacionalidades modernas. A gente vê lá os movimentos da queda de Roma e a formação das nacionalidades a partir dos povos bárbaros e a sua cristianização, né? A definição do nome, ele diz aqui, provém da influência exercida pela educação dos primeiros pais da igreja, homens ilustres pela sabedoria e pela santidade, que se dedicam toda a vida ao magistério sagrado, explicando e disseminando as verdades. E aí, quando ele fala aqui acerca desse trabalho exercido por esses grandes homens, nós temos que ter em vista que estamos falando aqui do primeiro século do cristianismo para o segundo século, com o falecimento dos grandes apóstolos, né, a grande escola apostólica que se encarregou pela primeira difusão. Nós temos a figura de João Apóstolo, sendo, conforme a tradição, o último, né, a falecer, deixando aí um legado, né, grande legado do cristianismo, com os textos da Sagrada Escritura do Novo Testamento, e aqueles que foram seus discípulos encarregados de preservar a ortodoxia, encarregados de difundir esses textos, tá certo? De continuar a difusão do cristianismo e de preservar a pureza do cristianismo, onde surge essa grande importância da patrística, através dos pais apostólicos e pais apologistas. Os pais apostólicos ligando de modo geral com o ensino, né? Ligando de modo geral com a difusão desse cristianismo. Então os pais apostólicos vão pelas terras aí, continuando, né, a grande tarefa de expansão do cristianismo.
E os pais apologistas, né, também pode se chamar de polemistas, se preocupando em fazer a defesa da pureza desta fé. Então esta fé tem que ser difundida, mas também tem que ser preservada. E é onde você vê o surgimento desses grandes apologistas, como por exemplo mostramos aí Justino. Justino, que havia sido alguém ligado ao direito romano, vamos dizer assim, um advogado da época, né, quando era ainda pagão. Depois, entrando para a fé, ele utiliza de toda essa ferramenta de linguagem que ele conhece, né, a retórica, a gramática, o conhecimento das leis romanas. Ele utiliza-se desse conhecimento na defesa do cristianismo contra o ataque dos pagãos. Ele, por exemplo, envia uma carta, tá certo, ao imperador da época, desmentindo as invenções, né, desmentindo os boatos levantados pelos pagãos contra os cristãos, desmentindo, por exemplo, o boato que havia de que os cristãos eram antropofágicos, né, porque eles comiam da carne e bebiam do sangue. E aí Justino explica que isso é uma metáfora, isso fala acerca da carne e do sangue de Cristo, no sentido não de devorar pessoas ou crianças, como se acreditava, mas no sentido de participar, né, do seu pacto, da sua aliança, a nova aliança que é o Novo Testamento em Cristo Jesus, firmado no derramamento do seu sangue, né, e na entrega do seu corpo para sacrifício por nós. Então Justino vai utilizar essas ferramentas para fazer essa defesa. E aí esse é apenas um exemplo, né, mas a patrística se dedicou a isso, ele deu continuidade ao processo de evangelismo e fez a defesa da pureza dessa fé contra as diversas heresias e contra os diversos ataques que os cristãos sofriam aí nesse processo de desenvolvimento. Então temos aí os pais latinos e os pais do Oriente. Os pais latinos, quer por feitio positivo e prático do seu espírito, quer pela decadência e corrupção que imperavam na sociedade romana, onde era necessário, antes de tudo, incutir nas almas transviadas as verdades simples e elementares, mais fundamentais da doutrina cristã, estigmatizaram a cultura pagã como desnecessária e até mesmo nociva para a formação educativa das novas gerações. Esse desprezo dos cristãos do Ocidente pela cultura clássica atingiu o auge no quarto século, quando o helenismo tornou-se sinônimo de hostilidade ao cristianismo. E isso se deu apesar de terem sido os pais latinos Tertuliano, Arnóbio, Lactâncio, Gregório e Agostinho mestres de oratória e retórica. Então vemos aí, por exemplo, Agostinho fazendo uma ampla defesa do cristianismo ante as acusações dos pagãos de Roma, de que a queda de Roma devia-se à cristianização desses romanos. Então eles acreditavam que por haver uma ampla cristianização de Roma e uma defasagem no culto às deidades pagãs, estes deuses estavam entregando Roma à destruição. E aí Agostinho faz uma ampla pesquisa no histórico de Roma, né, e demonstra a eles no livro A Cidade de Deus de que a queda de Roma deve-se à sua própria devassidão. Então a devassidão ao qual foram conduzidos por esses cultos a deuses falsos, a deuses mentirosos, a demônios, né, que se escondem na figura desses deuses e que levaram Roma a uma devassidão tal que lhes fez então perder os seus valores e assim serem destruídos por essa ascensão dos bárbaros. E aí Agostinho faz essa ampla defesa. Então esse é um dos exemplos aí de como os pais latinos lidaram, né, com os ataques contra o cristianismo no seu contexto. E os pais do Oriente, já os pais do Oriente, do caso na tradição grega, de cunho essencialmente especulativo, sendo muitos deles filósofos convertidos, consideraram os valores culturais do pensamento grego-romano, sobretudo pela atração que exerciam sobre a juventude, como instrumentos valiosos para a consecução dos fins espirituais do cristianismo. Entre os apologistas da cultura clássica se destacaram Clemente de Alexandria, Justino, Orígenes, Basílio, Gregório de Nazianzo. A esse respeito torna-se famoso no Oriente a comparação que alguns pais fizeram dos cristãos em face da cultura pagã com os filhos de Israel ao fugirem do Egito. Levaram consigo os vasos de ouro e prata dos egípcios. Assim os cristãos podiam apoderar-se legitimamente dos vasos de ouro da cultura gentílica, mas esvaziando-os de seu conteúdo de superstições pagãs. Basílio, numa alegoria delicada e sutil, representou o verdadeiro papel do cristianismo diante da cultura pagã, dizendo que o cristão deveria estudar os autores pagãos com o cuidado da abelha que, embora pousando sobre as flores, somente retira
de cada uma delas o néctar necessário para o fábrico do seu mel. Temos aí a forma como os pais do Oriente lidavam de uma maneira distinta, né? Uma vez que era outra situação. Então eles lidaram com a cultura pagã que estava ao redor deles, advinda, né, do helenismo, né, do mundo grego. Na verdade, uma fusão até muito da cultura romana também, e também a cultura grega, né, esse helenismo que estava em volta deles, não com total desprezo, né, e ataque, mas sim lidando de modo a separar aquilo que pudesse ser conciliado, e aí tem grandes escolas que trabalham com isso, conciliar a cultura grega, a tradição greco-romana, a tradição helenística, a fé cristã, e aquilo que contrasta com a fé sendo tirado como refúgio, né? Então, sendo descartado, sendo desprezado. E aí esses primeiros catecumenatos vão exercer esse trabalho de extrair dessa cultura aquilo que seja útil, tá certo, ao cristianismo, então sendo incorporado a essa tradição, sendo incorporado, né, a este ensino, a esta cultura cristã que está surgindo. Então temos aí um avanço desde o ensino dos apóstolos, extremamente básico e fundamental, para agora uma amplificação abarcando a cultura helenística e a cultura romana, fazendo uma purificação, né, uma depuração, tirando aquilo que seja contrário à fé e absorvendo aquilo que possa ser benéfico. Agora, lembrando que houve também, claro, nesse processo, né, é óbvio que aconteceriam alguns equívocos. Então tem muito da cultura, muito que é produzido na escola de Alexandria, por exemplo, que é um centro importante desse processo, né, de apropriação da cultura pagã, de partes, né, alguma parte que seja, entendeu-se que seria benéfica. Então cometeram-se também alguns excessos. Orígenes, inclusive, tem algumas coisas bastante necessárias de se corrigir. Então, Orígenes ele vai bastante longe no processo de interpretação alegórica da escritura, e essas alegorias deram a ele liberdade, muitas das vezes, de construir algumas ideias que são um tanto perigosas, né, para o cristianismo. Então, Orígenes, em alguns pontos, ele será depois corrigido, né, pela teologia. Mas o trabalho com certeza foi muito útil, o trabalho foi muito importante. Através desse trabalho surgiram grandes nomes do cristianismo que vão interagir com o mundo nas suas diversas ciências, né, que vão estudar, que vão se aprofundar, e depois vai dar origem à escolástica, né? Então a escolástica vai ser um processo de desenvolvimento a partir dessa patrística inicial, esse contato com a cultura geral, né, e depois com a escolástica o aperfeiçoamento disso, chegando até o ponto culminante na Suma Teológica, né, onde vai ter um aproveitamento de tudo aquilo que entende-se que seja benéfico também para o cristianismo, e uma resposta cristã a diversas questões da vida, né? Então a Suma Teológica abarca, de fato, diversas questões da vida na ótica cristã, certo? A escola patrística, ele fala aqui do catecumenato, escolas destinadas à preparação dos catecúmenos candidatos ao batismo. Então é a escola de entrada, né? Então muitas das vezes ele fala que a maior presença no primeiro momento era de adultos. A partir desse processo de evangelismo, a pessoa queria entrar para a fé, passar pelo catecumenato para ser então preparado para o batismo e inserido dentro do quadro, né, dos membros da membresia da igreja. Aí, passando do catecumenato, que é uma escola básica, ele passa para a escola de gramática e retórica, foram instalados pelos cristãos devido à atração que exerciam sobre a juventude e se tornaram concorrentes temíveis das congêneres pagãs. Foi um meio inteligente e eficaz de os cristãos se utilizarem para transmitir às novas gerações, através do ensino das disciplinas clássicas, as verdades evangélicas. Essas escolas cristãs se disseminaram rapidamente e foram instrumento eficiente de difusão do cristianismo, sobretudo no século III. De acordo com o testemunho de Arnóbio, pois foi por seu intermédio que se converteu à fé cristã grande número de gramáticos e rétoros, e de médicos e filósofos. Então o ensino cristão agora está adentrando a meios mais voltados, né, para a ciência, não apenas um ensino geral, né, não apenas um ensino simples, básico, né, fundamental, mas agora um ensino mais elevado, né, um ensino mais complexo. Então temos aí muitos representantes do cristianismo interagindo agora com as ciências da época, né.
e agora conseguindo comunicar a sua fé dentro de meios mais exclusivos, né? Não somente ao povo em geral, mas a meios mais exclusivos, mais fechados que havia naquela época. As escolas eclesiásticas e episcopais, que aí você vai ter a formação das grandes lideranças da igreja, tá ok? As grandes lideranças da igreja foram fundadas pelos bispos nas suas regiões e se destinavam à preparação do clero. Essas escolas de nível superior visavam principalmente a formação religiosa, mas não se descuidaram do ensino das ciências profanas, de vez que era necessária uma sólida formação científica e filosófica para os ministros, a fim de que eles pudessem combater com segurança e eficiência os erros e ataques dos pagãos. Aí temos uma preocupação com a formação bastante elevada do ministro, para que ele pudesse defender a sua comunidade, pudesse dar respostas, né? Então ele ia se munir do evangelho, mas ele precisava ter um conhecimento dessas ciências para que, interpretando o evangelho, ele pudesse defender a sua comunidade das distorções advindas de diversos meios científicos, principalmente a filosofia. Aí temos, por exemplo, céticos, né, que se levantam para criticar o cristianismo. Então tem a grande briga de Orígenes contra Celso, por exemplo. Então Orígenes faz uma apologia contra Celso, e nessa apologia ele explica o que Celso está criticando, né, e ele faz a defesa, né, contradizendo essas críticas de Celso. Para isso ele tem que ter capacidade de argumentação dentro da filosofia. E aí surge então essa preocupação, é através dessa preocupação que vão surgindo essas grandes escolas episcopais, escolas eclesiásticas e episcopais, para a formação dessas grandes lideranças. E as escolas catequéticas, como ele diz aqui, resultaram da transformação dos primitivos catecumenatos e tiveram por escopo ministrar uma sólida instrução religiosa e ao mesmo tempo uma extensa cultura científica e filosófica. Nessas escolas eram admitidos indistintamente alunos cristãos e pagãos. Em algumas delas se organizaram como verdadeiras universidades. A mais famosa e influente entre todas foi a Didascália de Alexandria, que é a escola alexandrina, cuja origem parece remontar a Marcos, discípulo do apóstolo Pedro, e que representou o maior centro de estudos superiores de sua época. No século II, os seus cursos atraíram a atenção e o interesse das elites intelectuais gregas e romanas. Dentre os mestres eminentes da escola de Alexandria se destacam as grandes figuras de Clemente, Pantênio e Orígenes, cuja penetração intelectual e universalidade de conhecimentos, aliadas à pureza de coração e humildade de espírito, despertaram a mais viva admiração e o mais profundo respeito entre seus contemporâneos. Na escola de Alexandria eram ensinadas a teologia, a filosofia, a física, a geometria, a astronomia, a gramática e retórica. E aí temos que essa escola catequética é agora um grande salto, né, do catecumenato para agora uma escola que vai se voltar, né, que vai abarcar dentro do seu quadro tanto estudantes cristãos e também vai chamar a atenção de estudantes pagãos, né, pertencentes mesmo ao mundo pagão ainda da época, e que se voltam para lá para se beneficiar do grande avanço, né, já demonstrado pelos mestres cristãos que compreendem a ciência da sua época, são importantes nessas ciências e comunicam essa ciência agora juntamente com a sua fé, a sua postura, o seu testemunho, a fé que adotaram, né, e essa ciência na qual dominam. Então, temos aí um grande avanço, um grande salto dentro mesmo da época da patrística, né? Passando da patrística, a gente vai agora para a época monástica, o monasticismo. Mas antes disso, uma leitura aqui no texto que está em tela. A patrística inicia-se ainda no período decadente do Império Romano, no século III. Essa filosofia auxilia a exposição racional da doutrina religiosa e se acha contida nos trabalhos dos chamados padres da Igreja. Suas principais preocupações são as relações entre a fé e a ciência, a natureza de Deus, a alma e a vida moral. A retomada da filosofia platônica, baseada na predileção pelo suprassensível, contribuiu para a fundamentação da necessidade de uma ética rigorosa, da abdicação do mundo e do controle racional das paixões. Veja que Platão ganha proeminência aqui nesta época da patrística, por causa da própria linguagem, né?
a linguagem metafísica de Platão, que pode ser reinterpretada para a questão espiritual, né, que é bastante presente aí dentro do mundo cristão, né, dos textos cristãos. Futuramente, dentro da escolástica, Tomás Aquino vai encarar a hercúlea missão de entender, né, Aristóteles dentro da sua vasta, né, sua ampla gama de conhecimentos científicos, e vai lançar um olhar cristão agora sobre esse texto de Aristóteles e vai legar ao mundo um posicionamento cristão em relação a esse texto de Aristóteles. Então, enquanto a patrística está mais centrada, né, Agostinho de Hipona está mais centrado aí em reinterpretar os textos de Platão, Tomás Aquino que vai ter o papel de reinterpretar agora, numa ótica cristã, os textos de Aristóteles, tá ok? Então, comunicar um conhecimento amplo, vasto e fundamentado também, absorvendo também e reinterpretando esses textos de Aristóteles. Seu principal representante é Santo Agostinho, 354-430, bispo de Hipona, seguindo a tradição platônica que via sempre o perfeito por trás de todo imperfeito, e a verdade absoluta por trás de todas as verdades particulares. Também Santo Agostinho pensa numa iluminação pela qual a verdade é infundida no espírito humano por Deus. Então veja, Platão predomina aqui como um elemento, né, que será transformado dentro dessa linguagem cristã. Alguns representantes da patrística, temos os primeiros padres da igreja, escreveram em defesa, apologia, os pais apologistas, né, da nova religião, por isso foram chamados de apologistas. Justino, padre apologista grego, foi considerado fundador da patrística, viveu no século II e morreu mártir em Roma. Entre os apologistas latinos deve ser citado Tertuliano de Cartago, que nasceu na metade do século II e morreu em Roma em 240. Dos apologistas da Igreja Oriental devem ser lembrados Clemente, final do século II e início do III, e Orígenes, século III, o maior dos pensadores cristãos anteriores a Agostinho, da escola de Alexandria, Didascália, né? As grandes discussões sobre os dogmas e a refutação das heresias foram pouco a pouco desenvolvendo a filosofia cristã e deram seus defensores a estatura de filósofos à altura de seus antecessores na antiguidade clássica. E aí temos o surgimento de uma filosofia cristã, ok? Então, geralmente fala-se muito mais em teologia, né? Mas temos, a partir dessas polêmicas surgidas e da defesa, né, que esses patrísticos realizaram, né, desses apologistas, a defesa que os apologistas realizaram da fé, o surgimento de uma verdadeira filosofia cristã, tá ok? A seguir de Santo Agostinho, né, já falamos, considerações importantes. Agostinho, embora incorporado à filosofia medieval, pertence ao quarto e último período da filosofia antiga, conhecido como helenístico ou cosmopolita, que vai do século III ao IV, antes da era cristã. Agostinho é o principal representante da filosofia greco-romana cristã, que teve início do século II, ficou conhecido como patrística. Existem duas patrísticas, a grega e a romana ou latina. A primeira busca conciliar a fé e a razão, e a segunda busca colocar a fé acima da razão. Agostinho pertence à segunda. Então a filosofia, os pais latinos, eles caminharam mais por essa linha, né, de colocar a fé acima da razão. Isso em decorrência também do quadro histórico em que estavam, né, do momento, né, histórico em que estavam. Então a grande polêmica de Agostinho foi defender o cristianismo do ataque de Roma e da culpa que Roma estava tentando lançar, né, dos pagãos, representantes da filosofia pagã de Roma, estavam tentando lançar sobre os cristãos em relação à queda do Império Romano, tentando atribuir a eles, né, o motivo da queda do Império Romano, dizendo que a cristianização de Roma o conduziu à sua queda. E Agostinho vai então fazer a apologia, mostrando que a queda de Roma é consequência dos seus próprios vícios e males, das suas próprias mazelas. A patrística é o nome dado aos primeiros conceitos cristãos elaborados pelos padres da igreja. A patrística escolástica agora já começa a fazer a transição, né? Com a queda do Império Romano, século V, a religião surge lentamente com um elemento agregador dos inúmeros reinos bárbaros formados após as sucessivas invasões. E seus chefes são pouco a pouco convertidos ao cristianismo. Então o cristianismo é a instituição que vai restar com a queda de Roma. É o cristianismo que agora é elevado, né,
como uma instituição que vai preservar toda essa cultura acumulada da antiguidade. Essa cultura que estará presente dentro dos mosteiros será levada para dentro dos novos reinos bárbaros, né, que conseguiram derrubar o grande Império Romano, e vão agora surgindo esses grandes reinos bárbaros, e dentre eles, com a cristianização, haverá a difusão, né, da cultura da antiguidade, a cultura romana principalmente, para estes impérios. E os responsáveis por essa difusão, num primeiro momento, serão os cristãos, será a igreja cristã, através, por exemplo, dos monastérios, né, que serão fundados pelos primeiros missionários. A igreja se transforma em soberana absoluta da vida espiritual do mundo ocidental, onde os monges são os únicos letrados em um mundo onde nem os servos nem os nobres sabem ler, que é a característica dos bárbaros serem muito mais voltados para a questão bélica, a questão militar. Então eles não estão tão preocupados com a questão das ciências, muito mais com a questão bélica, né, da intensa guerra que havia entre eles. Então quem vai levar essas letras para eles serão os primeiros missionários e os monges, né, aqueles que vão fundar os primeiros monastérios entre os bárbaros. Uma constante se faz notar no pano de fundo desse pensamento do período medieval, séculos V a XV. Era a tentativa de conciliar a razão e a fé. A temática religiosa predomina na preocupação apologética, isto é, na defesa da fé cristã e no trabalho de conversão dos não cristãos. A máxima predominante é crer para compreender e compreender para crer. A filosofia é serva da teologia. Na Idade Média se divide em duas tendências fundamentais, a patrística e a escolástica. A patrística no primeiro momento, depois se dará a origem da escolástica, né, a partir de um desenvolvimento da patrística. Três períodos principais: período de evangelização, período patrístico e depois escolástico. O patrístico de 2 a 8, século 2 a século 8, e o escolástico principalmente do século 9 ao 16. No século 16 surge aí a grande reforma protestante. Cronologia. A patrística divide-se geralmente em três períodos. Do 200 até o 200 dedicou-se à defesa do cristianismo contra os seus adversários, os padres apologistas, né? Dentre eles Justino Marte. Até 450 é o período em que surgem os primeiros grandes sistemas de filosofia cristã. Como eu falei, agora não só teologia, mas uma filosofia tipicamente cristã, né, através dessas polêmicas e a defesa contra esses grandes filósofos. Então você tem Santo Agostinho, Clemente de Alexandria, que são dois exemplos, né, de filósofos cristãos. Até o século VIII, reelaboram-se as doutrinas já formuladas e de cunho original. Aí temos Boécio, que contribui nesse trabalho. Agora, passando para a questão monástica, a gente vai começar a falar acerca do surgimento dos monastérios e o surgimento de uma educação cristã muito ligada a essa questão monástica, tá? Mas isso aí a gente vai, uma aula já se estendeu bastante, a gente vai para a próxima aula lidar de uma forma mais aprofundada com essa questão monástica dentro dos períodos da evolução da educação cristã, tá, ok? Muito obrigado. Se você gostou, curte, compartilha e inscreva-se no canal. Deus continue te abençoando.